Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro e o centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas, enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela 2ª vez: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes, e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens, enviados por Cornélio, se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo? Por que viestes aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então, Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, também eu sou um homem. E, falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Disse Cornélio: Faz hoje 4 dias que estava eu a orar em minha casa, à hora 9, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso, mandei chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus, para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e permitiu que aparecesse,
não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra. Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Explicação. Capítulo 10. Muito bem, temos um momento significativo aqui em Atos dos Apóstolos. Cada capítulo até agora foi um momento significativo, mas esse daqui é radical. Essa é a primeira exposição de Pedro. Ok, Jesus cumpriu a lei e agora estamos expandindo ela para os gentios. E não apenas expandindo para os gentios, mas é uma missão para os gentios. E não só isso, mas eles são bem-vindos. Não podemos impedir o Espírito Santo, não vamos parar o Espírito Santo. Porque impedir os gentios de serem batizados, já que eles receberam o Espírito Santo, assim como os judeus. Se você já se perguntou por que não observamos as leis do Antigo Testamento, isso começa aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro tem esta visão de que a voz do Senhor fala com ele e diz: levanta-se, Pedro, mate e coma. O que Deus purificou não deve se chamar comum. Este cumprimento das leis do Antigo Testamento e na Antiga Aliança é agora substituído por esta expansão do abraço de Deus aos povos gentios e a todos os alimentos da terra. Isso é um símbolo do que acontece aqui. Pedro foi essencialmente chamado para ir à casa de Cornélio, um centurião romano. Enquanto Pedro responde e vai para Cesareia Marítima, no mar Mediterrâneo, Cornélio se preparou. Ele reuniu todos os seus parentes e amigos íntimos. Cornélio basicamente diz: sim, estamos prontos para começar. O que precisamos saber? Tive uma visão de que o Senhor vai nos ensinar algo sobre como viver esta nova vida. Então vou trazer minha família aqui, meus amigos mais próximos a você, Pedro. O que é isso? Nos explique. Então Pedro diz a ele. Ele prega o Evangelho de Jesus Cristo para eles, enquanto ele ainda está falando, o Espírito Santo vem sobre eles e eles começam a falar em línguas e exaltar a Deus. Então eles são batizados. E é algo incrível. O que Deus está fazendo com esses seres humanos, comuns nos Atos dos Apóstolos, e ele continua mostrando seu amor sem limites. É um grande presente. Agora avançando para 1 Coríntios, um pouco de contexto primeiro. Ouviremos sobre a missão de São Paulo em Corinto, em Atos, capítulo 18, em alguns dias. O contexto para isso é que Paulo estava pregando em Atenas e foi ao Areópago, também chamado de Colina de Marte, e fez um sermão realmente ótimo, belíssimo. Quando ele começou a falar sobre a ressurreição de Jesus dentre os mortos, as pessoas disseram: que interessante, voltaremos mais tarde. Talvez algumas pessoas se tornaram cristãs, mas não realmente. Então Paulo resolve sair de Atenas e ir para Corinto. O entendimento aqui é que, com Paulo saindo de Atenas, ele apresentou todos esses argumentos incríveis e realmente excelentes, usando a sabedoria grega, a lógica romana e outros enfeites. Foi ótimo, mas sem conversões. Então ele diz: quando cheguei a vocês em Corinto, resolvi não saber nada, exceto Jesus Cristo e este crucificado. E então eu não vim com sabedoria, mas vim com o poder de Deus. Portanto, uma das suas suposições aqui é que São Paulo não confiou em suas próprias habilidades de oratória. Ele não confiava em ser capaz de convencer as pessoas com suas palavras ou sabedoria, mas simplesmente permitindo que o poder de Deus trabalhe através dele. Deus teria usado São Paulo para realizar obras poderosas que convenceriam as pessoas de que Paulo estava certo quando falou sobre Jesus ser o Filho de Deus e Jesus ser crucificado e ressuscitado dos mortos. Ele estava dizendo a verdade. Então achamos que quando ele veio para o meio desses, ele veio para o meio sem sabedoria alguma, mas com o poder de Deus. Não apenas falando com ousadia, mas, na verdade, andando naquele poder de Deus e tendo obras poderosas sendo realizadas através dele. Padre Mike não consegue se lembrar se há evidências dessas interpretações, mas parece fazer sentido para ele. Então, faz sentido para nós também. Agora, a igreja de Corinto é estabelecida e agora Paulo é deixado e tudo meio que desmoronou. Nem tudo, mas muitas coisas desmoronaram. E a primeira coisa que Paulo tem que dizer, ele coloca 9 versos e começa no capítulo 1, versículo 10. Ele está dizendo: preciso começar a quebrar algumas cabeças, pessoal, porque vocês não estão
entendendo o que deve ser feito. Portanto, há essa distinção na igreja. Quase imediatamente, em 1 Coríntios 1:10, apelo a vós, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos concordem e que não haja dissensões entre vós. Ele está dizendo, ok, a certa altura, vocês estavam todos unidos em Jesus Cristo, e agora, de repente, vocês estão em equipes. Alguns de vocês são do time de Paulo, alguns de vocês são do time de Apolo. Então, Apolo era um orador cristão bem conhecido e pregava incrivelmente bem, aparentemente. Então, Paulo diz que ele não prega muito bem pessoalmente. Ele escreve muito bem. Mas Apolo, aquele cara sabia como transformar uma frase. Ou eu pertenço a Cefas, ou eu pertenço a Cristo. Então vocês têm esses 3 ou 4 times, facções, e um grupo de pessoas dizendo, não, a gente pertence a Jesus. Mas você pode ver qual é o apelo? Eu pertenço a Paulo. Sim, foi ele quem fundou nossa comunidade. Eu pertenço a Apolo. Sim, ele é quem tem palavras incríveis e é um ótimo orador. Eu pertenço a Cefas. Sim, ele é o príncipe dos apóstolos, claro, mas em todas essas coisas, Paulo está dizendo, essas divisões, essas equipes, essas facções estão trabalhando contra a unidade da igreja. E não apenas isso, mas estão violando a própria razão pela qual você conheceu Jesus em primeiro lugar. Porque você conheceu Jesus não através da sabedoria. Lembre-se, quando Paulo foi a Atenas, ele pregou sabedoria e ele era muito sábio. Mas, quando chegou ao povo de Corinto, resolveu não saber nada senão Jesus Cristo crucificado. Eles não foram convencidos pelas palavras de Paulo, eles foram convencidos pelo poder da cruz. Ele os está lembrando. Vocês esqueceram disso? Você esqueceu que a razão pela qual você veio professar fé em Jesus Cristo foi porque você encontrou Jesus em sua cruz? Esta é a tentação para cada um de nós. Às vezes esquecemos a cruz, então esquecemos Jesus. Às vezes esquecemos o fato de que Jesus e sua cruz andam de mãos dadas. Esquecemos e pensamos neste pregador, naquele pregador, esta forma de ensinar ou aquela outra, esta maneira de cantar uma música ou aquela outra maneira. Percebemos que, se esquecemos de Jesus Cristo e dele crucificado, vamos perder o ponto de encontro. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz claramente, versículos de 1 a 5, quando fui ter convosco, irmãos, não vim proclamar-vos o testemunho de Deus com palavras altivas ou de sabedoria, pois decidi não saber nada entre vós, exceto Jesus Cristo e este crucificado. E o meu discurso e a minha mensagem não consistiram em palavras plausíveis de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa é uma das razões pelas quais Padre Mike acredita que quando Paulo foi a Corinto, em vez de Atenas, ele sabia que não poderia fazer nenhum milagre sozinho. Ele precisava do poder de Deus trabalhando através dele. Então, humildemente, Paulo permitiu que o Senhor Deus operasse obras poderosas através dele. O povo viu isso e conheceu a verdade de Jesus Cristo crucificado e o poder de Deus. Amanhã falaremos um pouco mais sobre essas divisões, facções e equipes na igreja de Corinto. Mas também há muitas pessoas que não estão vivendo. Corinto era um lugar muito ruim. Falaremos um pouco mais amanhã. Mas Corinto era como a Las Vegas daquela época. Mas também na Las Vegas tem peças boas. Padre Mike diz que nunca esteve em Las Vegas. Corinto era um lugar muito perigoso para se viver se você quisesse ser uma pessoa santa. Aquelas pessoas em Corinto escolheram viver lá antes de se tornarem cristãos. Por isso tem muitos maus hábitos e influências em suas vidas. Alguns deles estão voltando a esses maus hábitos. Assim, enquanto Paulo continua escrevendo aos Coríntios, ele os chamará de volta ao coração do Evangelho. Ele terá que continuar chamando-os de volta ao coração de Jesus, de volta à igreja. Então é isso que teremos nos próximos dias. Mas aqui estamos do dia 331, que foi um presente para nós. Que Deus abençoe você e reze por mim.